Capítulo 12. Encontros inesperados. Egwene caminhou pelos salões cavernosos da Torre Branca, perdida em pensamentos. Suas duas guardiãs vermelhas seguiam atrás. Elas pareciam um pouco mal-humoradas esses dias. Elard ordenou que elas ficassem com Egwene cada vez com mais frequência. Embora os indivíduos mudassem, quase sempre havia duas com ela. E, no entanto, parecia que elas podiam sentir que Egwene as considerava atendentes em vez de guardas. Fazia bem mais de um mês desde que Siuan transmitiu suas notícias perturbadoras em Tel Aeraniriod, mas Egwene ainda pensava nisso. Os eventos foram um lembrete de que o mundo estava desmoronando. Esta era uma época em que a Torre Branca deveria ter sido uma fonte de estabilidade. Em vez disso, ela se dividiu contra si mesma, enquanto os homens de Rand Altor se uniam às irmãs. Como Rand poderia ter permitido tal coisa? Obviamente havia pouco sobrando do jovem com quem ela cresceu. Claro, restava pouco da jovem Egwene. Foi-se o tempo em que os dois pareciam destinados a acabar casados, morando em uma fazendinha em 2 rios. Isso, estranhamente, a levou a pensar em Gawain. Quanto tempo fazia desde a última vez que ela o vira roubando beijos em Caerhien? Onde ele estava agora? Estava seguro? Mantenha o foco, ela disse a si mesma. Limpe o primeiro pedaço de chão em que está trabalhando antes de passar para o resto da casa. Gawain sabia cuidar de si mesmo. Ele tinha feito um trabalho competente disso no passado. Muito competente em alguns casos. Siuan e os outros lidariam com o assunto Ashaman. A outra notícia era muito mais perturbadora. Uma dos abandonados no acampamento. Uma mulher, mas canalizando Saidin em vez de Saidar. Egwene teria achado isso impossível uma vez. No entanto, ela tinha visto fantasmas nos corredores da Torre Branca, e os corredores pareciam se reorganizar diariamente. Parece Hogwarts. Este era apenas mais um sinal. Ela estremeceu. Halim havia tocado Egwene, supostamente massageando suas dores de cabeça. Essas dores de cabeça desapareceram assim que Egwene foi capturada. Por que ela não havia considerado que Halima poderia estar causando isso? O que mais a mulher estava tramando? Em que nós ocultos a Aes Sedai tropeçaria? Em que armadilhas ela havia armado? Uma seção do chão de cada vez. Limpe o que puder alcançar e depois seguir em frente. Siuan e as outras também teriam que lidar com as tramas de Halima. O traseiro de Egwene doía, mas a dor estava se tornando cada vez mais irrelevante para ela. Às vezes, ela ria quando era espancada. Às vezes, não. A alça não era importante. A dor maior, a que havia sido feita a Tarvalon, era muito mais exigente. Ela acenou com a cabeça para um grupo de noviças vestidas de branco quando elas passaram por ela no corredor, e elas se curvaram em reverências. Egwene franziu a testa, mas não as repreendeu. Ela só esperava que elas não recebessem penitências das vermelhas que vinham atrás por mostrar indiferença a Egwene. Seu objetivo eram os quartos da Aja Marrom, a seção que agora estava caída na ala. Meidane dedicou seu tempo como voluntária para treinar Egwene hoje. A ordem finalmente chegou hoje, semanas após o primeiro jantar com Elaida. Estranhamente, no entanto, Benai Nazad também se ofereceu para lhe dar instruções neste dia. Egwene não falava com a Shinarana desde aquela primeira conversa, algumas semanas antes. Ela nunca repetiu as aulas com a mesma mulher 2 vezes. E, no entanto, o nome era dado a ela pela manhã como a primeira das visitas do dia. Quando ela alcançou a ala leste, que agora ocupava o setor marrom da torre, suas monitoras vermelhas relutantemente assumiram posições no corredor do lado de fora, esperando o seu retorno.
Elaida provavelmente gostaria que elas ficassem com Egwene, mas depois que as próprias vermelhas foram tão exigentes em proteger seus limites, havia poucas chances de outra Aja, mesmo as moderadas marrons, deixar um par de irmãs vermelhas se infiltrar em seus aposentos. Egwene apressou o passo ao entrar na seção de piso de ladrilhos marrons, passando por mulheres movimentadas em vestidos discretos e indefinidos. Ia ser um dia cheio, com seus compromissos com as irmãs, suas surras programadas e sua carga regular de noviças esfregando o chão ou outras tarefas. Ela chegou à porta de Benai, mas hesitou ali. A maioria das irmãs concordava em treinar Egwene apenas quando era forçada a cumprir o dever, e a experiência costumava ser desagradável. Algumas das professoras de Egwene não gostavam dela por causa de sua afiliação com as rebeldes. Outras ficavam aborrecidas com a facilidade com que ela conseguia fazer tramas, e outras ainda ficavam furiosas ao descobrir que ela não as respeitava como uma noviça. Essas lições, no entanto, estavam entre as melhores chances de Egwene de semear contra Elaida. Ela plantou um desses durante sua primeira visita a Benai. Começaria a brotar. Egwene bateu a porta e depois atendeu ao chamado para entrar. A sala de estar estava atulhada com o refúgio da bolsa de estudos. Pilhas e mais pilhas de livros, como torres de cidades em miniatura, encostadas umas nas outras. Esqueletos de várias criaturas foram montados em vários estados de construção. A mulher possuía ossos suficientes para preencher um zoológico. Egwene estremeceu quando notou um esqueleto humano completo no canto, mantido na posição vertical e amarrado com fios. Algumas anotações detalhadas escritas diretamente nos ossos em tinta preta. Mal havia espaço para andar e apenas um lugar livre para sentar. A própria cadeira estofada de Benai, os apoios de braços desgastados com um par de depressões, sem dúvida onde os braços da Marrom haviam descansado durante incontáveis sessões de leituras noturnas. O texto baixo parecia mais baixo para as várias árvores mumificadas e engenhocas astronômicas que pendiam acima. Egwene teve de abaixar a cabeça sob o modelo do sol para chegar ao local onde Benai estava vasculhando uma pilha de volumes encadernados em couro. Ah, ela disse ao notar Egwene. Bom, esguia de um jeito meio ossudo, ela tinha cabelos escuros com mechas grisalhas da idade. O cabelo estava preso em um coque e ela, como muitas marrons, usava um vestido simples que não estava na moda há 1 ou 2 séculos. Benai foi até sua poltrona estofada, ignorando as cadeiras mais rígidas perto da lareira. Ambas acumulavam pilhas de papéis desde a visita anterior de Egwene. Egwene limpou um banquinho, colocando o esqueleto empoeirado de um rato no chão entre as 2 pilhas de livros sobre o reinado de Arthur Asa de Gavião. Bem, acho que devemos continuar com suas instruções, então, disse Benai, recostando-se em sua cadeira. Egwene manteve o rosto calmo. Benai havia pedido uma oportunidade para treinar Egwene novamente? Ou ela foi forçada a isso? Egwene podia ver uma irmã marrom um pouco sofisticada sendo repetidamente amarrada a um dever que ninguém mais queria. A pedido de Benai, Egwene executou uma série de tramas, trabalho muito além da habilidade da maioria das novatas, mas fácil para Egwene, mesmo com seu poder amortecido pela raiz forte. Ela tentou provocar os sentimentos da marrom sobre a mudança de seus aposentos, mas Benai, como a maioria das marrons com quem Egwene havia falado, preferiu evitar esse assunto. Egwene fez mais algumas tramas. Depois de um tempo, ela se perguntou qual era o objetivo da reunião. Benai não havia pedido a ela para demonstrar a maioria dessas tramas durante sua visita anterior? Muito bem, disse Benai, pegando uma xícara de chá de uma panela aquecida em um pequeno braseiro de carvão. Ela não ofereceu o chá a Egwene. Você é habilidoso o suficiente nisso.
Mas eu me pergunto: você tem a mente afiada, a habilidade de lidar com situações difíceis que uma Aes Sedai deve ter? Egwene não disse nada, embora se servisse de chá intencionalmente. Benai não se opôs. Vamos ver, Benai meditou. Suponha que você estivesse em uma situação em que estivesse em conflito com alguns membros de sua própria Aja. Você se deparou com informações que não deveria saber, e as líderes de sua Aja estão bastante chateadas com você. De repente, você se vê sentenciada a alguns dos deveres mais desagradáveis, como se estivesse tentando varrê-la para debaixo do tapete e esquecê-la. Diga-me, nesta situação, como você reagiria? Egwene quase engasgou com o chá. A Marrom não foi nada sutil. Ela começou a perguntar sobre o 13º depositário, não é? E isso a colocou em apuros. Poucos deveriam saber sobre as histórias secretas que Egwene havia mencionado tão casualmente durante sua visita anterior aqui. Bem, disse Egwene tomando seu chá. Deixe-me abordar isso com a mente clara. Acho melhor ver da perspectiva das líderes de Aja. Benai franziu levemente a testa. Suponho que sim. Agora, nesta situação que você descreve, podemos presumir que esses segredos foram confiados à Aja para a custódia? Ah, ótimo. Bem, da perspectiva delas, planos importantes e cuidadosos foram interrompidos. Pense em como deve parecer. Alguém aprendeu segredos que não deveriam. E isso sussurra sobre um vazamento perturbador em algum lugar entre seus membros mais confiáveis. Benai empalideceu. Suponho que eu poderia entender isso. Bem, então a melhor maneira de lidar com essa situação seria dupla, disse Egwene tomando outro gole de chá. O gosto era terrível. Primeiro, as líderes de Aja teriam que ser tranquilizadas. Preciso saber que não foi culpa delas que a informação vazou. Se eu fosse a irmã hipotética em apuros, e se eu não tivesse feito nada de errado, eu iria até elas e explicaria. Dessa forma, elas poderiam parar de procurar por aquele que deixou a informação escapar. Mas, disse Benai, isso provavelmente não ajudará a irmã, a hipotética em apuros, a escapar de seus castigos. Não vai doer, disse Egwene. Provavelmente ela está sendo punida para mantê-la fora do caminho, enquanto as líderes de Aja procuram um traidor. Quando elas souberem que não há nenhum, elas estarão mais propensas a olhar para a situação da irmã caída com empatia, particularmente depois que ela lhes oferecer uma solução. Solução? Benai perguntou. Sua xícara de chá estava em seus dedos, como se tivesse sido esquecida. E qual solução você ofereceria? A melhor? Competência. Obviamente, algumas pessoas entre as áreas conhecem esses segredos. Bem, se esta irmã provasse sua confiabilidade e capacidade, talvez as líderes de sua Ágia percebessem que o melhor lugar para ela é como uma das guardiãs dos segredos. Uma solução fácil, se você considerar isso. Benai sentou-se pensativa, um pequeno tentilhão mumificado, girando lentamente em sua corda diretamente acima dela. Sim, mas vai funcionar? É certamente melhor do que servirem a alguns pergaminhos de catalogação esquecidos no depósito, disse Egwene. O castigo injusto às vezes não pode ser evitado, mas é melhor nunca deixar os outros esquecerem que é injusto. Se ela simplesmente aceitar a maneira como as pessoas a tratam, não demorará muito para que eles pensem que ela merece a posição que eles colocaram ela dentro. E obrigada, Silviana, por esse pequeno conselho. Sim, disse Benai, balançando a cabeça. Sim, suponho que você esteja correta. Estou sempre disposta a ajudar, Benai, disse Egwene com uma voz mais suave,
voltando-se para o chá. É claro, situações hipotéticas. Por um momento, Egwene se preocupou por ter ido longe demais ao chamar a Marrom pelo nome. No entanto, Bená encontrou seus olhos. Então chegou a inclinar a cabeça ligeiramente em agradecimento. Se a hora passada com Benai tivesse sido isolada, Egwene ainda teria achado notável. No entanto, ela ficou chocada ao descobrir, ao deixar o quarto de Benai, uma noviça esperando como mensagem instruindo-a a atender Nagora, uma irmã branca. Egwene ainda tinha tempo antes de seu encontro com Meidani, então ela foi. Não pude ignorar uma convocação de uma irmã, embora sem dúvida tivesse que fazer tarefas extras mais tarde para compensar o fato de não esfregar o chão. No encontro com Nagora, Egwene se viu sendo treinada em lógica, e os quebra-cabeças lógicos apresentados soaram muito semelhantes a um pedido de ajuda para lidar com o guardião, que estava ficando frustrado com o aumento da idade e incapacidade de lutar. Egwene deu a ajuda que pôde, que Nagora declarou ser lógica sem falhas, antes de liberá-la. Depois veio outra mensagem, dessa vez de Suana, uma das irmãs da Aja Amarela. Uma branca. Foi a primeira vez que Egwene recebeu ordem de comparecer a uma delas. Egwene correu para a consulta e foi admitida por uma criada. Os aposentos de Suana pareciam mais um jardim do que um quarto de verdade. Como a branca, Suana poderia exigir quartos com janelas, e ela fez pleno uso de sua varanda embutida como um jardim de ervas. Mas, além disso, ela tinha espelhos posicionados para refletir a luz na sala, que estava coberto de pequenos vasos de árvores, arbustos crescendo em grandes bacias de terra, e até mesmo um pequeno jardim para cenouras e rabanetes. Egwene notou com desagrado uma pequena pilha de tubérculos podres em um recipiente, provavelmente recém-colhidos, mas de alguma forma já estragados. A sala cheirava fortemente a manjericão, tomilho e uma dúzia de outras ervas. Apesar dos problemas na torre, apesar das plantas apodrecidas, ela se animava com o cheiro de vida na sala. A terra recém-revolvida e as plantas crescendo. Ninaeve reclamou que as irmãs da Torre Branca ignoravam a utilidade das ervas. Se ao menos ela pudesse passar algum tempo com Suana gorducha e de rosto redondo. Egwene achou a mulher extremamente agradável. Suana a conduziu por uma série de tramas, muitas delas relacionadas à cura, onde Egwene nunca havia brilhado particularmente. Ainda assim, sua habilidade deve ter impressionado a não é branca, não é amarela? Pois, no meio da aula, Egwene sentada em um banquinho almofadado entre dois vasos de árvores, Suana sentada mais apropriadamente em uma cadeira forrada de couro rígido. O tom da conversa mudou. Gostaríamos muito de tê-la na amarela, eu acho, disse a mulher. Egwene começou. Eu nunca mostrei habilidade particular com a cura. Ser da amarela não é uma questão de habilidade, criança, disse Suana. É sobre paixão. Se você gosta de fazer as coisas bem, consertar o que está quebrado, haveria um propósito para você aqui. Meus agradecimentos, disse Egwene. Mas a Amerlin não tem Aja. Sim, mas ela foi criada em uma. Pense nisso, Egwene. Acho que você encontraria um bom lar aqui. Foi uma conversa chocante. Suana obviamente não considerava Egwene a Amerlin, mas o simples fato de estar recrutando Egwene para sua Aja dizia algo. Significava que ela aceitava a legitimidade de Egwene, pelo menos até certo ponto, como irmã. Suana, disse Egwene, testando até que ponto ela poderia levar esse senso de legitimidade. As irmãs falaram sobre o que fazer com as tensões entre as Ajas? Não vejo o que pode ser feito, respondeu Suana, olhando sua varanda coberta de mato.
Se as outras ágias decidirem ver a amarela como sua inimiga, então não posso obrigá-las a serem menos tolas. Elas provavelmente dizem o mesmo sobre você, pensou Egwene, mas disse: alguém deve dar os primeiros passos. A casca da desconfiança está ficando tão espessa que logo será difícil rompê-la. Refeições juntas ou ser vistas andando pelos corredores na companhia uma da outra seria instrutivo para o resto da torre. Talvez, Suana disse. Elas não são suas inimigas, Suana, disse Egwene, deixando a voz ficar mais firme. A mulher franziu a testa para Egwene, como se percebesse de repente de quem ela estava recebendo conselhos. Nós iremos, então. Acho melhor você correr. Tenho certeza de que há muito para você fazer hoje. Egwene saiu, evitando cuidadosamente galhos caídos e grupos de vasos. Assim que ela deixou o setor amarelo da torre e reuniu suas atendentes da Aja Vermelha, percebeu uma coisa. Ela passou por todas as 13 reuniões sem receber uma única punição. Não tinha certeza do que pensar disso. Ela até chamou duas delas pelo nome diretamente na cara. Elas estavam finalmente aceitando-a. Infelizmente, isso era apenas uma pequena parte da batalha. A maior parte era garantir que a Torre Branca sobrevivesse às tensões que Elaida estava colocando sobre ela. Os aposentos de Meidane eram surpreendentemente confortáveis e acolhedores. Egwene sempre vira as cinzas como semelhante às brancas, sem paixão, diplomatas perfeitas que não tinham tempo para emoções pessoais ou frivolidades. Esses quartos, no entanto, sugeriam uma mulher que adorava viajar. Mapas pendurados em molduras delicadas, centralizados nas paredes como peças de arte valiosas. Um par de lanças Aiel pendia de cada lado de um mapa. Outra era um mapa das ilhas do povo do mar. Embora muitas tenham optado pelas lembranças de porcelana tão comumente associadas ao povo do mar, Meidane tinha uma pequena coleção de brincos e conchas pintadas, cuidadosamente emolduradas e exibidas, junto com uma pequena placa abaixo listando as datas da coleta. A sala de estar era como um museu dedicado à viagem de uma pessoa. Uma faca de casamento altarana, incrustada com 4 rubis cintilantes, pendurada ao lado de um pequeno estandarte caerrieno, e uma espada Shienarana. Cada um tinha uma pequena placa explicando seu significado. A faca de casamento, por exemplo, era apresentada a Meidane por sua ajuda na resolução de uma disputa entre duas casas sobre a morte de um proprietário de terras particularmente importante. Sua esposa lhe dera a faca como forma de agradecimento. Quem teria pensado que a mulher acorvandada do jantar de algumas semanas atrás teria uma coleção tão orgulhosa? O próprio tapete estava etiquetado, presente de um comerciante que o comprou das docas fechadas de Chara, e depois o deu a Meidane em agradecimento por curar sua filha. Tinha um desenho estranho, tecido com o que pareciam ser juncos minúsculos e tingidos com tufos de uma exótica pele cinza enfeitando as bordas. O padrão retratava criaturas exóticas com pescoços longos. A própria Meidane sentou-se em uma curiosa cadeira feita de galhos de vime trançados, trabalhada para parecer um emaranhado crescente de galhos que, por acaso, tomava a forma de uma cadeira. Teria ficado terrivelmente deslocado em qualquer outra sala da torre, mas cabia naqueles aposentos onde cada item era diferente, nenhum deles relacionado, mas de alguma forma todos conectados com o tema comum de presentes recebidos durante as viagens. A aparência da cinza era surpreendentemente diferente do que tinha sido durante o jantar com Elaida. Em vez do vestido colorido decotado, ela usava um vestido de gola alta branca lisa, longo e afilado, cortado como se para realçar seus seios. Seu cabelo dourado profundo estava preso em um coque, e ela não usava um único brilho de joias. O contraste era intencional.
Você demorou para me convocar, disse Egwene. Eu não queria parecer suspeita perante Amerlin, disse Meidani, enquanto Egwene cruzava o exótico tapete de Shara. Além disso, ainda não estou certa de como a considero. Não me importa como você me vê, disse Egwene calmamente, sentando-se em uma enorme cadeira de carvalho com uma placa que identificava como um presente de um agiota em Tear. Uma Amerlin não precisa da consideração daqueles que a seguem, desde que ela seja obedecida. Você foi capturada e derrubada. Egwene levantou uma sobrancelha, encontrando o olhar de Meidani. Capturada, é verdade. O salão entre as rebeldes já deve ter escolhido uma nova Amerlin. Eu sei que elas não fizeram. Meidani hesitou. Revelar a existência de contato com as rebeldes a Aes Sedai era uma aposta. Mas se ela não pudesse assegurar a lealdade de Meidani e dos espiões e das espiãs, então ela estaria em um terreno instável. Egwene presumira que seria fácil obter o apoio da mulher, considerando o medo que Meidani sentira durante o jantar. Mas parecia que a mulher não se intimidava tão facilmente quanto parecia. Bem, disse Meidani, mesmo que isso seja verdade, você deve saber que elas a escolheram para ser uma figura de proa, um fantoche para ser manipulado. Egwene sustentou o olhar da mulher. Você não tem autoridade real, disse Meidani com a voz ligeiramente trêmula. Egwene não desviou o olhar. Meidani a estudou, franzindo a testa lentamente, passo a passo, sulcos aparecendo em seu rosto suave e sem idade de Aes Sedai. Ela examinou os olhos de Egwene como um pedreiro procurando falhas em um pedaço de pedra antes de colocá-lo no lugar. O que ela encontrou pareceu confundi-la ainda mais. Agora, disse Egwene, como se não tivesse acabado de ser questionada. Você vai me dizer exatamente por que não fugiu da torre. Embora eu acredite que sua espionagem em Elaida seja valiosa, você deve saber o perigo que representa, agora que Elaida está ciente de sua verdadeira lealdade. Por que não ir embora? Eu não posso dizer, disse Meidani desviando o olhar. Estou comandando você como sua Amerlin. Eu ainda não posso dizer. Meidani olhou para o chão como se estivesse envergonhada. Curioso, pensou Egwene, escondendo sua frustração. É óbvio que você não entende a gravidade da nossa situação. Ou você aceita minha autoridade, ou aceita a de Elaida. Não há meio termo, Meidani. E eu prometo a você o seguinte: se Elaida mantiver o trono de Amerlin, você achará seu tratamento para com aqueles que ela vê como traidores bastante desagradável. Meidani continuou a olhar para baixo. Apesar de sua resistência inicial, parecia que ela tinha pouca força de vontade restante. Entendo. Egwene levantou-se. Você nos traiu, não foi? Você foi para o lado de Elaida antes de ser exposta ou depois da confissão de Beonin? Meidani ergueu os olhos imediatamente. O quê? Não, eu nunca traí nossa causa. Ela parecia enjoada, o rosto pálido, a boca uma linha fina. Como você pode pensar que eu apoiaria aquela mulher horrível? Eu odeio o que ela fez com a torre. Bem, isso era bastante direto. Pouco espaço para contornar os três juramentos nessas declarações. Ou Meidani estava sendo verdadeira, ou ela era da Aja Negra. Embora Egwene tivesse dificuldades em acreditar que uma irmã negra se colocaria em perigo contando uma mentira que poderia ser exposta com relativa facilidade. Por que não fugir então? Perguntou Egwene. Por que ficar? Meidani balançou a cabeça. Eu não posso dizer. Egwene respirou fundo. Algo sobre toda a conversa a irritou. Você pode pelo menos me dizer por que janta com Elaida tantas vezes? Certamente não é porque você gosta desse tipo de tratamento.
Meidane corou. Elaida e eu éramos amigas de travesseiro durante nossos dias como novista. As outras decidiram que se eu renovasse o relacionamento, talvez isso me levasse a obter informações valiosas. Egwene cruzou os braços sobre os seios. Parece imprudente presumir que ela confiaria em você. No entanto, a sede de poder de Elaida a está guiando para fazer movimentos imprudentes por conta própria. Então talvez o plano não tenha sido completamente imprudente. Independentemente disso, ela nunca vai atrair sua confiança agora que ela sabe de suas verdadeiras lealdades. Eu sei, mas foi decidido que eu não deveria deixar transparecer que estou ciente de seu conhecimento. Se eu recuasse agora, isso deixaria transparecer que fomos avisadas. E essa é uma das preciosas poucas arestas que agora mantemos. Preciosas poucas o suficiente para que ela tivesse acabado de fugir da torre. Não havia nada a ganhar ficando. Por que então? Algo estava prendendo a mulher, parecia. Algo forte. Um juramento? Meidane, disse Egwene. Preciso saber o que você não está me contando. Ela balançou a cabeça. Quase parecia com medo. Claro, pensou Egwene. Não falei com ela o que Elaide fazia nessas noites no jantar. Egwene voltou a se sentar. Endireite suas costas, Meidane. Você não é uma noviça afetada. Você é uma Aes Sedai. Comece a agir como uma. A mulher olhou para cima, os olhos brilhando com a provocação. Egwene assentiu com aprovação. Vamos reparar o dano que Elara causou, e eu vou ocupar meu lugar de direito como Amerlin. Mas temos trabalho a fazer. Não posso. Sim, disse Egwene. Você não pode me dizer o que está errado. Eu suspeito que os três juramentos estão envolvidos, embora Luz saiba como. Podemos contornar o problema. Você não pode me dizer por que permaneceu na torre. Mas você pode me mostrar? Meidane inclinou a cabeça. Não tenho certeza. Poderia levar você para. Ela cortou abruptamente. Sim. Um dos juramentos a estava impedindo a força de continuar. Talvez eu possa te mostrar. Meidane terminou sem jeito. Não tenho certeza. Então vamos descobrir. Quão perigoso será se aquelas minhas manipuladoras vermelhas nos seguirem? Meidane empalideceu. Perigoso. Então vamos ter que deixá-las para trás. Egwene, disse Egwene, batendo distraidamente no apoio de braço de sua enorme cadeira de carvalho com um prego enquanto pensava. Poderíamos deixar a seção cinza da torre por outro caminho, mas se formos vistas, isso pode levantar questões. Tem havido muitas vermelhas à espreita perto das entradas e saídas dos nossos alojamentos, disse Meidane. Desconfio que todas as áreas estão se vigiando assim. Vai ser muito difícil escapar sem ser notada. Elas não me seguiriam sozinhas, mas se virem você, espiãs, vigiando os quartos das ágias, claro. Será que ficou tão ruim? Isso era como batedores sendo enviados para vigiar os acampamentos inimigos. Ela não podia correr o risco de ser vista saindo com Meidane, mas isso sozinha também chamaria a atenção. As vermelhas sabiam que Egwene deveria estar protegida. Isso levou a um problema. Um que Egwene só conseguia pensar em uma maneira de resolver. Ela olhou para Meidane. Até que ponto confiar nela? Você promete que não apoia Elaida e que aceita minha liderança? A mulher hesitou, depois assentiu. Eu juro. Se eu te mostrar algo, você promete não revelar a ninguém sem minha permissão primeiro? Ela franziu a testa. Sim. Egwene tomou sua decisão. Respirando fundo, ela abraçou a fonte.
Observe atentamente, disse ela, tecendo fios do espírito. Umedecido por raiz forte, ela não era forte o suficiente para abrir um portal, mas ainda poderia mostrar a Meidane as tramas. O que é aquilo? Perguntou Meidane. Chama-se portal, disse Egwene. Usado para viajar. Viajar é impossível, Meidane disse imediatamente. A habilidade está perdida para. Ela parou, os olhos se abrindo mais amplamente. Egwene deixou a trama se dissipar. Imediatamente, Meidane abraçou a fonte, parecendo determinada. Pense no lugar para onde você quer ir, disse Egwene. Você tem que conhecer muito bem o lugar que está deixando para trás para fazer isso funcionar. Presumo que você esteja familiarizado o suficiente com seus próprios aposentos. Escolha um destino onde provavelmente ninguém estará. Os portões podem ser perigosos se abrirem no local errado. Meidane assentiu, o coque dourado balançando enquanto ela se concentrava. Ela fez um trabalho admirável ao imitar a trama de Egwene, e um portal se abriu diretamente entre as duas, uma linha branca dividindo o ar e dobrando-se sobre si mesma. O buraco estava do lado de Meidane. Egwene viu apenas uma mancha brilhante, como uma corrente de calor distorcendo o ar. Ela contornou o portão, olhando pelo buraco para um corredor de pedra escura além. Os ladrilhos do chão eram de um branco e marrom suaves, e não havia janelas à vista. Nas profundezas da torre, Egwene adivinhou. Rápido, disse Egwene. Se eu não voltar de seus aposentos depois de cerca de uma hora, minhas vigias vermelhas podem começar a se perguntar por que está demorando tanto. Não é cuidadoso o suficiente para se perguntar sobre a coincidência. Sim, mãe, disse Meidane, correndo e pegando uma lâmpada de bronze de sua mesa, a chama piscando no bico. Então ela hesitou. O quê? Perguntou Egwene. Estou apenas surpresa. Egwene quase perguntou o que havia de tão surpreendente, mas então ela viu nos olhos de Meidane. Meidane ficou surpresa com a rapidez com que ela obedeceu. Ficou surpresa ao ver como era natural pensar em Egwene como Amyrlin. Esta mulher não tinha sido conquistada completamente. Ainda não. Mas ela estava perto. Rápido, disse Egwene. Meidane assentiu, passando pelo portão, e Egwene a seguiu. Embora o chão além estivesse livre de poeira, o corredor estava carregado com o cheiro de mofo do ar não circulado. As paredes estavam despidas de ornamentos que ocasionalmente se via nos corredores superiores, e o único som era o de alguns ratos distantes arranhando. Ratos. Na Torre Branca. Antigamente isso teria sido impossível. A falha das proteções era apenas mais uma impossibilidade no topo de uma pilha cada vez maior. Esta não era uma área que frequentemente recebia a atenção dos servos da torre. Provavelmente era por isso que Meidane o escolheu para abrir o portal. Isso era muito bom, mas ela provavelmente estava pecando pelo lado da segurança. Dentro da torre, levaria minutos preciosos para retornar aos corredores principais e encontrar o que quer que Meidane desejasse mostrar a ela. Isso apresentaria seus próprios problemas. O que aconteceria se outras irmãs percebessem que Egwene se movia pelos corredores sem seu complemento normal de guardas da Aja Vermelha? Antes que Egwene pudesse expressar sua preocupação, Meidane começou a se afastar. Não pelo corredor em direção às escadas, mas descendo por ele, indo mais fundo. Egwene franziu a testa, mas seguiu. Não tenho certeza se terei permissão para mostrar a você, disse Meidane suavemente, suas saias balançando, o som não muito diferente do barulho fraco dos ratos distantes. Devo avisá-la, no entanto, que você pode se surpreender com o que está entrando. Pode ser perigoso. Meidane quis dizer perigo físico ou perigo político. Parecia que Egwene participava tanto quanto possível do último.
Ainda assim, ela assentiu e aceitou o aviso com solenidade. Compreendo. Mas se algo perigoso está acontecendo na torre, devo saber disso. Não é apenas meu direito, mas meu dever. Meidane não disse mais nada. Ela guiou Egwene pela passagem sinuosa, resmungando de que gostaria de poder trazer seu guardião. Ela estava aparente... Ele estava aparentemente na cidade em algum recado. O salão aspiralava não muito diferente das curvas ondulantes da própria grande serpente. Justamente quando Egwene estava ficando impaciente, Meidane parou ao lado de uma porta fechada. Não parecia diferente das dezenas de outros depósitos quase esquecidos que brotavam do corredor principal. Meidane ergueu a mão hesitante e bateu com força. A porta se abriu imediatamente, revelando um guardião de olhos aguçados, cabelo ruivo e queixo quadrado. Ele olhou para Meidane, então se virou para Egwene, sua expressão ficando mais sombria. Seu braço se encolheu como se ele mal tivesse se impedido de alcançar a espada ao seu lado. Deve ser Meidane, disse uma voz de mulher de dentro da sala. Veio relatar seu encontro com a garota. Adzalan? O guardião deu um passo para o lado, revelando uma pequena câmara com caixas para cadeiras. Continha 4 mulheres, todas a Aes Sedai. E, surpreendentemente, cada uma era de uma Aja diferente. Egwene nunca tinha visto mulheres de 4 Ajas diferentes, nem mesmo caminhando juntas pelos corredores, muito menos conversando juntas. Nenhuma única delas era vermelha, e cada uma das 4 era uma irmã. Siane era uma mulher imponente em vestes brancas e detalhes prateados. Uma branca. Ela tinha cabelos e sobrancelhas pretas grossas e olhos azuis aquosos, que olhavam para Egwene com uma expressão serena. Ao lado dela estava Doezine, uma irmã da Aja Amarela. Ela era esguia e alta para uma cairriena. Seu rico vestido cor-de-rosa era bordado com ouro. Seu cabelo era adornado com safiras, combinando com a pedra em sua testa. Yukiri era a irmã cinza sentada ao lado de Doezine. Yukiri era uma das mulheres mais baixas que Gwen já conhecera, mas tinha um jeito de encarar os outros que sempre a fazia parecer no controle, mesmo quando acompanhada por Aes Sedai muito altas. A última mulher era Saerin, uma altarana das marrons. Como muitas marrons, ela usava vestidos sem enfeites, um bronzeado indefinido. Sua pele morena estava marcada por uma cicatriz na bochecha esquerda. Egwene sabia muito pouco sobre ela. De todas as irmãs na sala, ela parecia menos chocada ao ver Egwene. O que foi que você fez? Siane disse a Meidane, horrorizada. Adzalan, traga-as aqui, disse Doezine, levantando-se e gesticulando com urgência. Se alguém passasse e visse a garota ao vê-la. Meidane se encolheu diante das palavras severas. Sim, ela exigiria muito trabalho antes de ter o porte de uma Aes Sedai novamente. Egwene entrou na sala, movendo-se antes que o brutal guardião pudesse puxá-la para a frente. Meidane o seguiu e Adzalan fechou a porta com um baque. A sala era iluminada por um par de abajures que não forneciam luz suficiente, como se complementasse a natureza conspiratória da conferência feminina. Os camarotes poderiam muito bem ser tronos pela forma como as 4 assistentes os ocupavam, então Egwene também se sentou em um deles. Você não teve permissão para se sentar, garota, disse Saerin friamente. Meidane, qual é o significado dessa indignação? Seu juramento deveria ter evitado esse tipo de lapso. Juramento? Perguntou Egwene. E que juramento seria este? Silêncio, garota, Yukiri retrucou, dando um tapa nas costas de Egwene com uma mudança de ar. Acho que com a trama de ar. Foi um castigo tão leve que Egwene quase riu. Eu não quebrei meu juramento, Meidane disse rapidamente, parando ao lado de Egwene. Você me ordenou que não me contasse a ninguém sobre essas reuniões. Bem,
Eu obedeci. Não contei a ela. Mostrei a ela. Havia uma centelha de desafio na mulher. Isso era bom. Egwene não tinha certeza do que estava acontecendo na sala, mas 4 irmãs juntas apresentaram a ela uma oportunidade inigualável. Ela nunca pensou em ter a chance de falar com tantas ao mesmo tempo. E se elas estivessem dispostas a se encontrarem, então talvez estivessem livres das fraturas que minavam o resto da torre. Ou o encontro delas era uma sugestão de algo mais sombrio. Juramentos que Egwene desconhecia, reuniões fora dos corredores superiores, um guardião protegendo a porta. Essas mulheres eram de 4 Ajas ou de uma. Ela involuntariamente abriu caminho para o centro de um ninho da Aja Negra. Com o coração disparado, Egwene se obrigou a não tirar conclusões precipitadas. Se elas fossem da Aja Negras, então ela havia sido capturada. Se não fossem, então ela tinha um trabalho a fazer. Isso é muito inesperado. A calma Sene estava dizendo a Meidane. Vamos tomar cuidado extra com o texto de suas ordens futuras, Meidane. E o Kiri assentiu. Eu não pensei que você seria tão infantil a ponto de nos expor por despeito. Deveríamos ter percebido que você, como todas nós, teria experiência em forçar e dobrar juramentos para atender às suas necessidades. Espere, pensou Egwene. Isso soa como... De fato, Yukiri disse. Eu acho que a penitência será adequada para esta infração. Mas o que devemos fazer com essa garota que ela trouxe? Ela não fez os juramentos no bastão, então seria... Você deu a ela um quarto juramento, não é? Egwene interrompeu. O que sob a luz você estava pensando? Yukiri olhou para ela e Egwene sentiu outro farfalhar de ar. Você não teve permissão para falar. Amelie não precisa de permissão para falar, disse Egwene encarando as mulheres. O que você fez aqui, Yukiri? Você trai tudo o que somos. Os juramentos não devem ser usados como ferramentas de divisão. Esta torre inteira ficou tão insana quanto Elaida? Não é loucura, disse Saerin de repente, intrometendo-se na conversa. A parda balançou a cabeça, mais autoritária do que Egwene teria esperado para uma de suas ajas. Só foi feito por necessidade. Esta não era confiável, não depois de se aliar às rebeldes. Não pense que desconhecemos seu próprio envolvimento com aquele grupo, Egwene Alver, disse Yukiri. A arrogante cinza mal conseguia controlar sua raiva. Se quisermos, você não será tratada com tanto mimo como Elaida lhe mostrou. Egwene gesticulou com indiferença. Acalme-me, execute-me ou bata-me, Yukiri, e a torre ainda estará em frangalhos. Aquelas que vocês tão facilmente rotula como rebeldes não são culpadas por isso. Reuniões secretas nos porões, juramentos administrados sem mandado. Esses são crimes pelo menos igual aos da divisão de Elaida. Você não deve nos questionar, disse Siene em sua melhor voz. Ela parecia mais tímida que as outras. Às vezes, decisões difíceis devem ser tomadas. Não podemos ter amigas das trevas entre as Aes Sedai, e medidas foram tomadas para procurá-las. Cada uma de nós aqui provou a Meidane que não somos amigas da sombra, e, portanto, não pode haver nenhum dano em fazê-la prestar um juramento a nós. Foi uma ação razoável ter certeza de que todos estamos trabalhando pelos mesmos objetivos. Egwene manteve o rosto calmo. Siene quase admitiu a existência da Aja Negra. Nunca esperou ouvir isso da boca de uma irmã, especialmente na frente de tantas testemunhas. Então essas mulheres estavam usando o bastão para caçar irmãs negras. Se você pegasse cada irmã, removesse seus juramentos e a fizesse jurar novamente, você poderia perguntar se ela era da Aja Negra. Um método desesperado, mas, concluiu Egwene, legítimo, considerando os tempos.
Reconheço que é um plano razoável, disse Egwene. Mas jurar esta mulher a um novo juramento é desnecessário. E se essa mulher é conhecida por ter outras lealdades? Saerin exigiu. Só porque a mulher não é amiga das trevas, não significa que ela não vai nos trair de outras maneiras. E esse juramento de obediência era provavelmente a razão pela qual Meidani não conseguiu fugir da torre. Egwene sentiu uma pontada de compaixão pela pobre mulher, enviada pelas Aes Sedai para retornar e espionar a torre, descoberta por essas mulheres, presumivelmente durante a caçada pela Aja Negra, então revelada em seu verdadeiro propósito para Elaida. 3 facções diferentes, todas pressionando contra ela. Ainda é inapropriado, disse Egwene. Mas podemos deixar isso de lado por enquanto. E a própria Elaida? Você determinou se ela é da Aja Negra? Quem lhe deu esse cargo e como sua cabala se formou? Vá! Por que estamos falando com ela? Yukiri exigiu, levantando-se e colocando as mãos nos quadris. Nós deveríamos estar decidindo o que fazer com ela, não respondendo suas perguntas. Se devo ajudar em seu trabalho, disse Egwene, então preciso estar ciente dos fatos. Você não está aqui para ajudar, criança, disse Doezine. A voz esguia da cairriena amarela era firme. Obviamente, Meidani trouxe você para provar que não a temos completamente sob nosso controle, como uma criança fazendo birra. E as outras, Cerne disse. Precisamos reuni-las e garantir que suas ordens sejam redigidas melhores. Não queremos que uma delas vá para Amerlin antes de sabermos onde está sua lealdade. Outras, pensou Egwene. Elas juraram todas as espiãs, então? Fazia sentido. Descubra uma e será fácil obter os nomes das outras. Você encontrou algum membro real da Aja Negra, então? Perguntou Egwene. Quem são elas? Você deve ficar quieta, criança, disse Yukiri, focando os olhos verdes em Egwene. Mais uma palavra e eu verei você fazendo penitência até que você fique sem lágrimas para chorar. Duvido que você possa me ordenar mais do que já fiz, Yukiri, Egwene disse calmamente. A menos que eu esteja no escritório da mestra das noviças o dia todo. Além disso, se você me mandasse até ela, o que eu diria a ela? Que você pessoalmente me deu penitência? Ela saberia que eu não estava programada para vê-la hoje. Isso pode começar a levantar questões. Poderíamos apenas fazer com que Maiden ordenasse que você fizesse penitência, disse Ciane, a branca. Ela não faria uma coisa dessas, disse Egwene. Ela aceita minha autoridade como Amerlin. As outras irmãs olharam para Meidani. Egwene prendeu a respiração. Meidani conseguiu assentir, embora parecesse horrorizada por estar desafiando as outras. Egwene soltou um suspiro silencioso de agradecimento. Saerin pareceu surpresa, mas curiosa. Yukiri, ainda de pé, com os braços cruzados, não seria tão facilmente dissuadida. Isso não faz sentido. Vamos apenas ordenar que ela mande você para a penitência. Você poderia? Disse Egwene. Eu pensei que você me disse que o quarto juramento era para restaurar a unidade, para impedi-la de fugir para Elaida com seus segredos. Agora você usaria esse juramento como um porrete, forçando-a a se tornar sua ferramenta? Isso trouxe silêncio à sala. É por isso que o juramento de obediência é uma péssima ideia, disse Egwene. Nenhuma mulher deveria ter tanto poder sobre outra. O que você fez com essas outras está apenas a um passo da compulsão. Ainda estou tentando decidir se essa abominação é de alguma forma justificada. A maneira como você trata Meidani e as outras provavelmente influenciará essa decisão. Devo me repetir? Yukiri estalou, virando-se para as outras. Por que estamos perdendo tempo cacarejando com essa garota como galinhas deixadas no campo? Precisamos tomar uma decisão.
Estamos falando com ela porque ela parece determinada a se tornar um estorvo. Sayrin disse secamente, a respeito de Egwene. Sente-se, Yukiri. Vou cuidar da criança. Egwene encontrou os olhos de Sayrin com o coração batendo forte. Yukiri fungou, então se sentou, finalmente parecendo se lembrar de que ela era a Aes Sedai, enquanto acalmava sua expressão. Este grupo estava sob forte pressão. Se tornasse conhecido o que elas estavam fazendo. Egwene manteve os olhos em Sayrin. Ela assumiu que Yukiri estava no comando do grupo. Ela e Sayrin estavam próximas do poder, e muitas marrons eram dóceis. Mas isso era um erro. Era muito fácil prejulgar alguém com base em sua haja. Sayrin se inclinou para a frente, falando com firmeza. Criança, devemos ter a sua obediência. Não podemos jurar que você vá para o bastão dos juramentos, e duvido que você faria um juramento de obediência de qualquer maneira. Mas você não pode continuar com essa farsa de ser o trono de Amerlin. Todas sabemos quantas vezes você recebe penitência, e todas nós sabemos o pouco bem que ela está fazendo. Então deixe-me tentar algo que presumo que ninguém mais tentou com você. A razão. Pode dizer o que pensa, disse Egwene. A marrom fungou em resposta. Tudo bem. Por um lado, você não pode ser Amerlin. Com essa raiz forte, você mal consegue canalizar. A autoridade do trono de Amerlin, então, está em seu poder de canalizar? Perguntou Egwene. Ela não passa de uma valentona, obedecida porque pode forçar os outros a fazerem o que ela exige? Bem, não, disse Sayrin. Então não vejo por que ter recebido raiz forte tem algo a ver com minha autoridade. Você foi rebaixada a noviça. Apenas Elaida é tola o suficiente para presumir que alguém pode remover o posto de uma Aes Sedai, disse Egwene. Ela nunca deveria ter sido autorizada a assumir que tinha esse poder em primeiro lugar. Se ela não presumisse, disse Sayrin, você estaria morta, garota. Egwene encontrou os olhos de Sayrin novamente. Às vezes, sinto que seria melhor estar morta do que ver o que Elaida fez com as mulheres desta torre. Isso trouxe o silêncio à sala. Devo dizer, Cene disse calmamente, suas afirmações são completamente irracionais. Elaida é a Amerlin porque ela foi criada adequadamente, porque ela foi conduzida adequadamente pelo salão. Portanto, você não pode ser Amerlin. Egwene balançou a cabeça. Ela foi elevada depois de uma remoção vergonhosa e pouco ortodoxa de Siwan Sancho do cargo. Como você pode chamar a posição de Elaida de adequada diante disso? Algo lhe ocorreu, uma aposta, mas parecia certo. Diga-me uma coisa. Você interrogou alguma mulher que atualmente é irmã? Encontrou alguma da Aja Negra entre elas? Enquanto os olhos de Sayrin permaneciam fixos, Ciane desviou o olhar, preocupada. Ali, pensou Egwene. Você encontrou? Disse Egwene. Faz sentido. Se eu fosse um membro da Aja Negra, tentaria arduamente conseguir que uma das minhas companheiras, amigas das trevas, fosse nomeada irmã. A partir daí, elas poderiam manipular a torre melhor. Agora me diga isso. Irmãs da Aja Negra, entre aquelas que elevaram Elaida? Algumas delas se levantou para depor Siwan. Houve silêncio. Responda-me, disse Egwene. Encontramos uma negra entre as irmãs, disse Doezine finalmente. E, sim, ela foi uma das que se levantaram para depor Siwan Sanche. Sua voz era sombria. Ela percebeu o que Egwene queria dizer. Siwan foi deposta pelo número mínimo necessário de irmãs, disse Egwene. Uma delas era da Aja Negra, tornando seu voto inválido. Você acalmou. Você não acalmou, não, estancou, né?
Você estancou e depôs sua Amerlin, assassinando seu guardião, e fez isso ilegalmente. Pela luz, Sene sussurrou. Ela está certa. Isso é inútil, Yukiri disse, levantando-se novamente. Se começarmos a questionar, tentando confirmar quais Amelins poderiam ter sido elevadas por membros da Aja Negra, então teremos motivos para suspeitar de cada Amelin que já ocupou o cargo. Oh, perguntou Egwene. E quantas delas foram elevadas por um salão preenchido apenas pelo número mínimo exato de membros atualmente em exercício? Esta é apenas uma das razões pelas quais foi um grave erro destituir Xuan desta forma. Quando fui elevada, nos certificamos de que cada votante na cidade estava ciente do que estava acontecendo. Falsas irmãs, disse Yukiri apontando. Dados seus lugares ilegalmente. Eyuene virou-se para ela, feliz por não poder ouvir seu coração batendo nervosamente. Ela tinha que permanecer no controle. Tinha. Você nos chama de falsas, Yukiri. Qual Amelin você prefere seguir? Uma que foi elevada parcialmente com a ajuda da Aja Negra? Ou você prefere servir a Amelin, que está tentando desfazer tudo isso? Certamente você não está dizendo que servimos a Aja Negra na elevação de Elaida, disse Doezine. Acho que todas nós estamos servindo aos interesses da sombra, disse Egwene bruscamente, enquanto nos permitir permanecer divididas. Como você imagina que a Aja Negra reagiria à deposição quase secreta de um trono de Amerlin, seguida pela divisão entre as Aes Sedai? Eu não ficaria surpreso ao descobrir, após alguma investigação, que esta irmã negra sem nome que você descobriu não é a única amiga das trevas entre o grupo que trabalhou para derrubar a legítima Amerlin. Isso levou a outra rodada de silêncio na sala. Sairin recostou e suspirou. Não podemos mudar o passado, por mais esclarecedores que sejam seus argumentos, Egwene Alver. Eles são infrutíferos. Concordo que não podemos mudar o que aconteceu, disse Egwene acenando para ela. No entanto, podemos olhar para o futuro. Por mais admirável que eu ache seu trabalho para descobrir a Aja Negra, estou muito mais encorajado por sua vontade de trabalhar juntas para fazê-lo. Na situação atual da torre, a cooperação entre as Ajas é rara. Desafio você a tomar isso como seu principal objetivo. Trazer unidade para a Torre Branca, seja qual for o custo. Ela se levantou e meio que esperava que uma irmã repreendesse, mas elas quase pareciam ter esquecido que estavam falando como uma noviça e uma rebelde. Meidane, disse Egwene, você me aceita como Amerlin? Sim, mãe, disse a mulher inclinando a cabeça. Eu a encarrego, então, de continuar seu trabalho com essas mulheres. Elas não são nossas inimigas e nunca foram. Mandar você de volta como espião foi um erro, um que eu gostaria de ter sido capaz de impedir. Agora que você está aqui, no entanto, pode ser útil. Lamento que você deva continuar sua atuação diante de Elaida, mas a elogio por sua coragem a esse respeito. Vou servir quando necessário, mãe, disse ela, embora parecesse doente. Egwene olhou para as outras. Lealdade é melhor conquistada do que forçada. Você tem o bastão dos juramentos aqui? Não, disse Yukiri. É difícil fugir. Só podemos pegá-lo de vez em quando. Uma pena, disse Egwene. Eu gostaria de fazer os juramentos. Independentemente disso, você prontamente os fará e liberará Meidane do quarto juramento. Vamos considerar isso, disse Saerin. Egwene ergueu uma sobrancelha. Como quiser. Mas sabe que assim que a Torre Branca estiver inteira novamente, o salão saberá dessa ação que você tomou. Gostaria de poder informá-la de que você está sendo cuidadosa em vez de buscar poder injustificado. Se precisar de mim nos próximos dias, você pode me chamar,
mas gentilmente encontro uma maneira de lidar com as duas irmãs vermelhas que estão me observando. Prefiro não usar a viagem dentro da torre novamente, para que eu não revele involuntariamente muito àquelas que deveriam ser deixadas na ignorância. Ela deixou essa declaração pendurada antes de caminhar até a porta. O guardião não a impediu, embora a observasse com aqueles olhos desconfiados. Ela se perguntou de quem era o guardião. Não acreditava que nenhuma das irmãs de dentro da sala tivesse guardiões, embora ela não tivesse certeza. Talvez ele pertencesse a uma das outras espiãs enviadas de Salidar e tivesse sido recrutado por Sairin e as outras. Isso explicaria sua disposição. Meidani rapidamente seguiu Egwene para fora da sala, olhando por cima do ombro, como se esperasse que uma discussão ou censura surgisse atrás dela. O guardião simplesmente fechou a porta. Não acredito que você conseguiu, disse a cinza. Elas deveriam ter amarrado você pelos calcanhares e feito você uivar. Elas são sábias demais para isso, disse Egwene. Elas são as únicas nesta maldita torre, além talvez de Silviana, que tem algo parecido com cabeça sobre seus ombros. Silviana? Maidane perguntou, surpresa. Ela não bate em você todos os dias? Várias vezes ao dia, disse Egwene distretamente. Ela é muito obediente, para não mencionar atenciosa. Se tivéssemos mais como ela, a torre não teria chegado a esse estado em primeiro lugar. Maidane olhou para Egwene com uma expressão estranha no rosto. Você realmente é a Amerlin, disse ela finalmente. Foi um comentário estranho. Ela não tinha acabado de jurar que aceitava a autoridade de Egwene? Vamos, disse Egwene acelerando o passo. Eu preciso voltar antes que aquelas vermelhas comecem a suspeitar.